Em Levítico lemos: não coloquem tatuagens no corpo. Da mesma forma, em Levítico diz: não usem roupas feitas de tecidos O que a diferentes. Bíblia diz sobre tatuagens? Fazer uma é pecado ou não? No vídeo de hoje, o pastor Cliff aborda diretamente a questão de saber se um versículo específico de Levítico declara as tatuagens como pecaminosas. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você concorda com a perspectiva do Cliff? Ou você vê de forma diferente? Vamos mergulhar no assunto. Boa pergunta. Em Levítico lemos: não coloquem tatuagens no corpo. Exatamente, é Levítico. Agora a questão, veja, o que você sempre tem que fazer ao interpretar é colocá-lo em contexto. Então, a pergunta é: por que em Levítico diria que tatuagens são ruins? Tudo o que você precisa fazer é ler sobre Elias no Monte Carmelo, competindo contra os profetas de Baal. Deus enviou fogo e o povo de Israel está assistindo e procurando determinar quem é o verdadeiro Deus vivo, Baal ou Yahweh. Os profetas de Baal oram: Baal, envia fogo. Baal, envia fogo. Nada acontece. O quê? Eles começam a cortar-se. O sangue começa a fluir. Por quê? Porque essa cultura, essa religião ensinava que, se você quer chamar a atenção de Deus, deve começar a se cortar, deixar o sangue fluir. E então, Deus responderá suas orações. Isso é falso. E assim, muito claramente, em Levítico, Deus está chamando o povo hebreu para ser diferente de todas as culturas ao redor deles. E um exemplo são as tatuagens, marcar o corpo, cortar-se. Então, eu argumentaria que, porque isso era para aquela cultura e tempo, não há nada de errado com tatuagens, biblicamente. Da mesma forma, em Levítico diz que você não deve usar roupas feitas de tecidos diferentes. Agora, por que eles fariam algo assim? Qual é o objetivo? Bem, o objetivo é que naquele dia havia politeísmo, muitos deuses, crença em muitos deuses, e eles misturavam os deuses. E o que Deus está tentando fazer no livro de Levítico para os judeus é dizer-lhes que há um Deus, não muitos. E assim, você não vai misturar tudo. E assim, ele diz: você só deve usar roupas de um tecido. Mas o segundo ponto é este: os sacerdotes usavam roupas de diferentes tecidos, linho e lã, e isso porque eles eram sacerdotes e eram separados. Agora, eu não sei qual é a explicação precisa de por que Deus diz para não usar roupas com tecidos misturados, certo? Mas veja, a questão é que, quando você tem algo difícil na Bíblia, e há muitas coisas difíceis na Bíblia, você não diz simplesmente contradição, grande problema. Em vez disso, você aprende a estudar o contexto, a cultura. Então, qual é o ponto do autor? Deixe-me dar um exemplo rápido. Gênesis 1. 1 diz o quê? No princípio, quem? Deus? Deus. Deuses. Bem alto, irmão. Deus. Deus. Isso mesmo, irmão. Agora por quê? Por que ele está fazendo isso? Ah, você vê, Gênesis tem que responder à questão evolucionária. Adivinha só. O autor, Zemoses, está escrevendo para alguns judeus posicionados na fronteira da terra de Canaã para entrar e conquistá-la. Você acha que esses judeus estão sentados nas suas tendas, dizendo: uau, me dê uma explicação científica? De como Deus criou? Não, é a coisa mais distante de suas mentes. O que eles estão enfrentando é: existe um Deus verdadeiro e vivo, ou há muitos deuses? Agora, tudo o que você tem que fazer é ir ao mito da criação babilônico, chamado Enuma Elish. Você sabe quantos deuses criam o universo no Enuma Elish? 9. Deus do Sol, Deus da Lua, Deus do Céu, Deus da Terra. E Gênesis 1 está dizendo: não 9 deuses. No princípio, um. Um Deus cria os céus e a terra. Veja, é assim que você começa a entender melhor as Escrituras. Bem, Cliff, eu não sou um estudioso da Bíblia. Você não precisa ser, tá bom? Mark Twain disse: não são as partes da Bíblia que não entendo que me perturbam. São as partes da Bíblia que entendo que me perturbam. A Bíblia é bem simples em um nível superficial, mas se você é um estudante universitário e vai começar a fazer perguntas difíceis, então vai ter que estudar. É isso que você precisa desafiar as pessoas aqui a fazer.